Glória a Deus, boa noite. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Boa noite, igreja. Agora a oração, né? Pai, muito obrigada por esse dia, porque o Senhor nos deu a oportunidade de acordar e de estar aqui. Pai, abençoa cada pessoa que ainda está chegando e as que não puderam vir. Pai, que a gente saiba negar a nossa carne e a gente não faça os desejos da carne, mas sim o seu desejo. Que hoje seja um culto muito especial e maravilhoso, que ele toque em nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Se eu contar para vocês que agora que eu me toquei, que esses louvores têm tudo a ver com a pregação, e a gente tinha escolhido outro, e aí na hora do segundo louvor eu corri lá na Lulu e falei, Lulu, põe outro. Não foi, Lulu? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Boa noite, mulheres! Boa noite, soldadas! Que linda! Hoje a Bia também está aí. No culto passado eu olhei e falei, é a Lu, a Bia que está aí. Eu não consegui ver. Ei, mulheres lindas! Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus que a nossa quarta-feira chegou. Estou muito feliz com isso. Nós temos vivido um tempo precioso aqui às quartas-feiras. Eu tenho ficado muito impactada com o que esse culto tem feito no coração de muitas mulheres, a começar pelo meu coração. E o Senhor me entregou uma parte. Deixa eu separar minhas fotos aqui, eu trouxe um monte. Deixa eu botar aqui. Senhor, pode sentar, gente. Desculpa, esqueci. Foi mal. E o tema do culto hoje é obedeça ao comando, ó. O Senhor me entregou uma palavra hoje, que eu estou apaixonada por essa palavra. Ela mexeu tanto com o meu coração. E o tema, o nome dessa palavra é obedeça ao comando. E como esse tema é forte, né? Como isso mexe com a gente, ainda mais partindo do princípio que nós temos nos colocado em um lugar de sermos soldadas do exército de Cristo. Nós temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos nos equipado para as batalhas. Nós temos colocado a espada da verdade na mão. Nós temos pego o escudo da fé colocado na outra mão. E é impressionante como o Senhor tem nos lapidado e tem nos equipado quarta-feira após quarta-feira. E essa palavra que o Senhor me deu, obedeça ao comando, nós vamos usar como texto base o livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler primeiro Josué 6, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro,
e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Vai para o 15, Lu. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Vai para o 20, Lu. Essa palavra é muito forte. Assim o povo gritou. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Glória a Deus por essa palavra. Vamos contextualizar um pouquinho. Josué, ele foi aquele que assumiu o lugar de Moisés quando Moisés morreu. Josué, se vocês se lembrarem, ele também foi um dos espias que entrou na terra prometida, ao lado de Caleb, para espiar a terra e falar para Moisés, falar para o povo o que ele tinha visto na terra. Só que Josué e Caleb não foram sozinhos. Vocês lembram que tinham mais espias com eles? E que os espias voltaram e falaram: impossível entrar nessa terra. Essa terra tem gigantes. Não dá para a gente encarar esses gigantes. A gente não vai conseguir entrar nessa terra. E aí Josué e Caleb foram aqueles que se levantaram e falaram: mas Deus prometeu essa terra. Se Ele prometeu essa terra é nossa. Lá mana leite e mel. É uma terra maravilhosa. E olha só que interessante. Antes disso tudo acontecer, se a gente voltar lá na origem, lá em Gênesis, lembra que Deus falou para Abraão assim, ó: sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou te entregar esse lugar. Deus falou que Abraão ia ser pai de muitas nações, que era para ele olhar para o céu, contar as estrelas do céu, olhar para a areia do mar, contar a areia do mar. Essa era a promessa que Deus deu para Abraão. Quando a gente junta tudo isso, e a gente volta lá no Antigo Testamento, antes do livro de Josué, e a gente passeia por Gênesis, a gente passeia por Êxodo, que é a saída do Egito em direção à Terra Prometida. Quando a gente vai estudar essa passagem, a gente se depara com 2 tipos de pessoas. As pessoas que creem e as pessoas que não creem. As pessoas que creem, elas só precisam receber uma palavra de Deus. Se elas receberem uma palavra de Deus, elas vão até o fim crendo nessa palavra. As que não creem, entretanto, elas são aquelas que fraquejam, elas são aquelas que chegam no meio do caminho, já começam a achar difícil demais, já começam a sofrer demais: não, isso aqui está muito difícil, não sei se isso vai acontecer. E a primeira pergunta que eu faço para mim e para vocês hoje: você se enquadra em qual tipo de pessoa? Porque Abraão, ele escutou uma palavra de Deus e ele foi. E Abraão, até hoje, ele é reconhecido como o pai da fé. Até hoje, quando a gente prega, quando a gente fala, conforme está escrito na Bíblia, a gente fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deixa eu te perguntar, um dia vão falar para você assim: o Deus da Mari, o Deus da Camila, o Deus da Roberta? Ainda digo mais. Deus usou Moisés para tirar todo o povo do cativeiro do Egito, para levar para a terra prometida. Ele falou que ia levar para a terra prometida, que manava leite e mel. Deus deu uma promessa. No culto passado, quando a gente falou de batalha espiritual, eu mencionei isso. O povo ficou 40 anos no deserto. E 40 anos no deserto por conta da incredulidade, por conta da murmuração desse povo. Mas olha a bondade de Deus. Mesmo assim, o povo 40 anos no deserto, as sandálias não se envelheceram, as roupas não se desgastaram.
O Senhor mandava cair o maná do céu. O maná caía do céu. O alimento caía do céu. Eu fico imaginando que loucura você olhar para o céu e o maná está caindo do céu. Então, ainda tinha outro detalhe. Tinha uma coluna de fogo à noite, para o povo não se perder do caminho. Tinha uma nuvem de manhã que guiava o povo. E ainda assim, muitos deles reclamavam e murmuravam. Tem uma passagem que eu não lembro, eu gosto tanto dessa passagem, eu não decoro onde ela está. Se eu não me engano, está em Números, que o povo chega a falar para Moisés assim: por que você nos tirou do Egito? Porque lá, pelo menos, a gente tinha alimento. E aqui, a gente come essa comida imprestável. Amor, a salinha do bebê está aberta. Se você quiser ir, o culto está lá, tá? Se você preferir ficar lá, que aí está passando o culto lá também. Aí, olha o que deu, olha o que aconteceu. O povo chamou o maná que cai do céu, que era a comida que Deus mandava, de comida imprestável. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Às vezes Deus está provendo, às vezes Deus está fazendo milagre, às vezes Deus está fazendo coisas acontecendo na nossa vida, mas por conta da ansiedade do nosso coração, de não ver de fato aquilo que nós queríamos estar vendo, nós começamos a desperdiçar, a amaldiçoar aquilo que Deus já nos deu. Isso é muito sério. Mas Josué não era assim. Josué não era assim. E quando Moisés morre, Deus coloca Josué para assumir o lugar de Moisés. Olha que coisa tremenda. Gente, Moisés era o cara. Moisés foi aquele escolhido de Deus para tirar o povo de Deus da escravidão e levar para Canaã. Aí Moisés morre, quem assume o lugar de Moisés? Josué. E aí, lá em Josué capítulo 1, não precisa colocar não, Lu, mas Josué capítulo 1 é uma passagem muito conhecida, que Deus fala para Josué assim: seja forte e corajoso. Aí Deus fala assim: Moisés, somente seja, Josué, somente seja forte e corajoso. Medite na lei de dia e de noite, e seja forte e corajoso. E aí, Josué passou a ser o líder do povo para entrar na terra prometida. E quando o povo chega na margem do Rio Jordão, para poder atravessar o Rio Jordão, para adentrar na terra prometida, Josué recebe essa palavra de Deus. Deus aparece e fala com Josué, e Deus dá comandos para Josué. Gente, muitas vezes os comandos de Deus não vão entrar aqui na nossa cabeça. Mas é porque os comandos de Deus, eles não têm que ser compreendidos na nossa mente. Eles têm que ser aceitos no nosso coração. Porque os comandos de Deus são os comandos do Criador de todas as coisas, aquele que tem a nossa história na palma da mão dele. E Deus aparece para Josué, ou Deus fala para Josué, não apareceu não, Deus falou para Josué o seguinte, que era para atravessar o rio, e que Deus ia entregar Jericó na mão de Josué e do povo de Deus. Só que aí Deus vem com os comandos. Ele fala que durante 6 dias era para dar uma volta na cidade, porque Jericó, ela era rodeada por uma muralha. Naquela época, as cidades, elas eram fortificadas, não eram como as nossas cidades, que você passa pela fronteira de uma cidade, você sai do Goiás, entra no DF e não tem muro nenhum. Naquela época, as cidades, elas eram fortificadas, haviam muralhas para que o povo inimigo, para que o outro povo não entrasse, igualzinho a gente vê nos filmes. E Deus dá um comando para Josué. Josué, não sei o que, você vai fazer, dá uma volta durante 6 dias e tal. No 7º dia, aí vão ser 7 voltas, aí pega 7 sacerdotes, pega 7 trombetas, 7 voltas, nananana. E quando vocês estiverem lá, é para vocês gritarem que as muralhas vão cair.
Só Josué para acreditar nisso. Como assim a muralha vai cair? Com um grito, a muralha vai cair. Mas Josué, ele tinha um relacionamento com Deus. Lá no início, quando Josué vai como espia para a terra prometida, Josué já mostrou o tipo de fé que ele tinha. Podia aparecer gigante, podia aparecer o que fosse, que Josué não estava nem aí. Josué ainda falou, a terra é maravilhosa, vamos entrar sim. Não foi Deus que nos prometeu? Ele tinha fé. Ele tinha fé que Deus ia fazer. E a história nos conta que Josué obedeceu ao comando de Deus. Josué passou o comando de Deus da maneira que Deus falou. Josué não acrescentou nada. Josué não inventou nada. Josué em momento falou, não, Deus, mas eu acho que o grito não vai ser suficiente. Então eu vou pegar umas granadas e vou colocar só por precaução, porque vai que no grito não cai. Eu explodo a granada, o povo entra. Não, Josué não fez nada disso. Josué executou exatamente o plano de Deus, executou exatamente o comando de Deus, passou para o povo exatamente o comando de Deus, e esse povo que era liderado por Josué, tinha recebido a unção dessa liderança. Então eles também criam nesse Deus, eles criam que o Deus de Josué estava falando era verdade. E esse povo se uniu. E a Bíblia nos conta que eles fizeram exatamente como Deus falou. E que no 7º dia, quando chegou na 7ª volta, o povo começou a gritar. E as muralhas de Jericó caíram. As muralhas caíram. E eu quero destacar alguns pontos aqui com vocês, muito importantes dessa palavra. Primeiro ponto. O povo precisava atravessar o Jordão para chegar na terra prometida. Entre o deserto e a terra prometida tinha um rio. Deus não nos criou para nós sermos do deserto. Sabe por quê? Porque quando ele criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher onde? No jardim. Deus criou o homem e a mulher no jardim. Só que o deserto é um lugar de passagem que todos nós vamos ter que atravessar em algum momento da vida. Mas o deserto que se atravessa com Deus, porque Deus deu o comando, porque faz parte de um propósito de travessia do Egito para a terra prometida, é um deserto de transformação e lapidação. Pode doer, você pode chorar, pode ter sofrimento, mas com Deus você acorda no outro dia revigorada e volta para a guerra. Só que entre o deserto e a terra prometida, tinha um rio. Havia um rio que eles precisavam atravessar. E olha que interessante. Quando eles atravessaram esse rio, eles entraram na terra prometida, Marcela. Só que agora eu vou mexer com vocês. E um dos primeiros episódios que é contado, quando eles entram na terra prometida, é de uma nova batalha. Porque entrar na terra prometida, entrar na terra que Deus prometeu, não vai te poupar ou te eximir de continuar enfrentando batalhas. De continuar enfrentando guerras. Sabe por quê? Porque a tua terra prometida e a terra prometida que Deus tem para mim, nós vamos constantemente ficar conquistando territórios. Nós somos jovens. Precisamos nos profissionalizar. Existe um tempo para você alcançar a tua profissão. Aí você casa. É o sonho da tua vida. Você vai enfrentar problemas.
no teu casamento, até vocês alinharem, até os dois estarem no caminho do Senhor, até você ter a fé de Josué. Aí você tem filho, realiza o sonho de ser mãe. Aí você nasce o teu filho, você dá todo o amor para o seu filho na sua casa, só que um belo dia o seu filho tem que ir para a escola. E aí, de repente, o teu filho começa a escutar dentro da escola coisas completamente diferentes do que ele escutou dentro da tua casa. E aí, de repente, um belo dia, você começa a sentir uma dor em algum lugar, e aí, de repente, você descobre uma doença. Agora, nenhuma dessas dificuldades invalidam a tua terra prometida. Você já está na terra prometida. Você já chegou na sua terra prometida. E se você não chegou na sua terra prometida, você está do outro lado do rio, esperando o quê para entrar na sua terra prometida? Agora, deixa eu te falar, entrou na terra prometida, deixa eu te dizer, você vai ter que ser mais soldada do que enquanto você estava esperando para entrar na terra prometida. Porque agora você vai ter que conquistar território atrás de território na terra prometida. E te digo mais, você vai continuar expulsando quem não tem que fazer parte da tua terra prometida. Lembra do culto passado? Quem é que a gente tem que expulsar da nossa terra prometida? O inimigo. Havia uma promessa. E Josué foi movido por uma promessa. Josué, ele não foi movido por circunstâncias. Muito pelo contrário, Josué estava ali, ao lado de Moisés. Se vocês forem lá fazer um estudo, ler o livro de Êxodo, gente, Moisés enfrentou muita luta. Olha, Moisés estava ali, Deus conduzindo o povo. Qualquer coisinha o povo se rebelava contra Deus. Qualquer coisinha o povo se chateava com Deus. A ponto de Moisés se estressar e falar, até não quero mais não isso aí. Depois ele voltou, depois ele voltava. E Josué estava assistindo tudo. Mas Josué, ele creu na promessa de que havia uma terra prometida. E quando Deus levou Moisés e botou Josué como líder, a primeira coisa que Josué fez foi, eu creio na promessa. Eu não preciso de circunstância, eu só preciso da promessa. Você está precisando de quê? Você está precisando ver para crer? Então você não tem fé. Vocês não precisam de circunstâncias, vocês não precisam de nada disso, vocês só precisam de promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E posso dizer uma coisa para vocês? Posso dizer uma coisa para vocês? Porque alguém pode estar pensando assim, pastora, mas nunca Deus levantou um profeta para falar comigo algo. Deixa eu te falar, minha irmã. Isso aqui é o livro das promessas, ó. Isso aqui é o livro das promessas. É só você abrir esse livro, domingo, o que o pastor Ricardo pregou? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera minha alma. Que promessa melhor? O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o nosso Deus é um Deus geracional. Então, Ele está nos assegurando que nós somos geracionais. Tem promessa maior? Deus é o Deus da família. Deus é o Deus do casamento. Mas meu casamento está muito difícil. Meu marido. Você não precisa do teu marido, para o teu casamento dar certo. Você só precisa da promessa de Deus e da fidelidade de Deus para que você e seu marido sejam transformados. Josué só tinha uma promessa, gente. Josué só tinha uma promessa e circunstâncias contrárias. Imagina na cabeça desse homem. E o mais lindo é que a Bíblia não relata que Josué, em algum momento, titubeou ou achou assim esquisito. Ele recebeu a palavra, ele creu, ele foi lá, chamou os sacerdotes, chamou o povo, falou, olha, o comando é esse, não sei o quê, são 6 voltas, não sei o quê, parará, na 7ª, são 7 voltas, a gente vai gritar, as muralhas vão cair.
E a gente leu ali no versículo 15 e 16, que Josué ainda, no capítulo 6, versículo 15 e 16, se eu não me engano, que Josué ainda falou assim, se levante, eu não sei o quê, que Deus vai nos entregar a cidade. Olha a fé desse homem. E ele não era movido por circunstâncias, ele era movido pela promessa que Deus tinha para ele. Porque Moisés sabia, Moisés passou pelo deserto, Moisés passou por tudo. Os olhos de Moisés viram sinais e milagres acontecerem. Deixa eu te falar uma coisa. Para de procurar circunstância e foca em sinais e milagres. São duas coisas completamente antagônicas. Circunstâncias é modo terra. Sinal e milagre é modo céu. Sinal e milagre, eu vou contar um negócio para vocês. Dia 2 de dezembro, eu estava indo comprar pão na Vargem Bonita, eu moro no Parkway. Aí, eu estava conversando com Deus. E eu fiz uma pergunta para Deus de algo que eu estava querendo falar com Ele. De repente, no meu Spotify, entrou um louvor que eu não escutava. Vou dar uma dica, comigo. Como Deus fala comigo com louvor. Meu Deus do céu. Mas do nada aparece um louvor assim. Não, vocês vão ficar de cara. Qualquer coisa eu vou passar para vocês. Vocês podem conferir lá, pra vocês verem. Aí, eu fiz uma pergunta para Deus. E uma pergunta bem assim de filha, que está um pouco agoniada, sabe? Aquele jeitinho assim que você chega no pai. Ah, pai, poxa, você quer? Não foi uma pergunta assim, Senhor! Era uma pergunta assim meio, né? Eu lá no colo do pai, fazendo meu drama. De repente, começa a tocar um louvor. No meu Spotify, da minha playlist, era da minha playlist. Mas que eu nunca mais tinha escutado. E é um louvor que fala assim, ó. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, o céu se abre. Nananana, um milagre desce. Só que aí já estava maravilhoso, né? Porque Deus já me respondeu. Você está perguntando por quê? Começa a adorar que o milagre vai acontecer. Simples assim. Mas aí, Lu, Deus é sinistro. Gente, tu acredita que era uma versão ao vivo? É a única versão que tem no Spotify. Eu acho que é Leandro Borges, Enquanto Você Adora. Pode pesquisar. Tu acredita que era uma versão ao vivo? Como é o nome da cidade? Ah, lembrei. Tu acredita, Mari, que no meio do louvor, ele vira e fala assim, vamos lá, Criciúma, dia 2 de dezembro. Sinais e maravilhas. Não eram circunstâncias. Nada mudou até agora, depois que eu vivi essa experiência. Nada mudou no modo terra, mas no modo céu, eu já recebi meu milagre. Eu já recebi meu milagre. Porque eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Aquele louvor que a gente canta, Jeová Jirei, né? Eu anotei aqui algo muito legal. Que há uma terra para ser possuída e conquistada. E nesse processo de possuir e conquistar a nossa terra prometida, há um tempo de restauração e de restituição. Mas a terra prometida já chegou. Deixa eu te falar. Quando você entregou o seu coração para Deus, a terra prometida já chegou. Quando você creu na mensagem da cruz, a terra prometida já chegou. Agora, você está selada pela promessa do Deus Criador de todas as coisas, que te dá a garantia
que você vai viver o milagre e os sonhos dele para a tua vida. Então, não tem nada mais a ver com Deus. Deus já cumpriu o papel dele. Agora tem a ver com o nosso coração. Se a gente vai se colocar para receber, ou se a gente vai ficar lutando o tempo todo com a nossa incredulidade e cada vez nos afastando mais e mais da terra que ele nos colocou e voltando para o Egito. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E dentro dessa palavra, eu fiquei pensando quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nos perdemos das promessas. Nós temos que aprender a tirar o olho da crise. Nós temos que aprender a tirar os nossos olhos da crise e passar a olhar para Canaã. A crise vai minar tua força. A crise vai te confundir. A crise vai te desestabilizar. A crise vai te liquidar. Você tem que pegar a crise que você está vivendo e colocar ela em um lugar de que você está tendo a oportunidade de vencer mais uma batalha para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Vocês estão compreendendo, mulheres, que tudo tem muito mais a ver com a forma que a gente lida com as coisas do que, de fato, como as coisas são? Isso é um fato. Tem médicas aqui hoje. Não preciso. Se você não quiser ir para o lado espiritual, vamos para o lado da ciência. Todo médico aqui tem testemunho para contar disso, ainda que não... Aqui não, porque aqui todo mundo é crente, mas é o médico do mundo aí. Todo médico tem algum testemunho, alguma história para contar de que os pacientes que têm fé, eles são completamente diferentes dos que não têm fé. Porque se você não tem fé, o teu olho vai ficar na crise. Agora, se você tiver fé, o teu olho vai estar na promessa. O teu olho vai estar no milagre. O teu olho, eu já vi gente passar por problemas de saúde, doenças terminais. Terminais. E eu já vi essa pessoa agradecer a Deus pelo privilégio de ter sido escolhida para ser a protagonista dessa história de poder e de milagre. E aí eu fui conversar com ela. E eu fui falar para ela, glória a Deus, a sua fé é algo assim maravilhoso. Aí ela virou para mim, aí eu falei alguma coisa assim, nossa, o Senhor vai te curar, pá, pá. Aí ela virou para mim e falou assim, Flavinha, você não entendeu ainda o lugar que eu cheguei. O milagre, eu já estou vivendo. Porque ter um diagnóstico desse, enfrentar uma doença dessa como eu estou, já é um milagre, porque eu estou em paz, eu estou feliz, não estou reclamando, eu estou conseguindo deixar a minha família bem, ninguém está com pena de mim. Gente, isso é o nível hard de milagre. Ela não estava dependendo da cura para ser feliz, ela estava feliz na doença, porque ela sabia quem ela era em Cristo Jesus. E se Deus permitiu que essa doença chegasse nela, ela estava se sentindo honrada, porque ela estava sendo levantada por Deus para mostrar a fé para as pessoas e mostrar o que a presença de Deus no coração faz nas pessoas. Cara, que fé é essa? Que lugar é esse? E aí, eu fiquei pensando que o deserto estéril não é o nosso paradeiro. Porque o que Deus tem para nós é uma terra prometida, é a Canaã. E isso também é importante de ser destacado. Porque a terra prometida, a nossa Canaã, a nossa verdadeira terra prometida, a nossa verdadeira Canaã, nós vamos adentrar nessa terra quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor vier nos buscar. Só que Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos possibilita de vivermos uma terra prometida aqui na terra também. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês e para mim. Quantos dias nós estamos desperdiçando de usufruir das terras prometidas que Deus nos entrega?
Porque a gente entrou na terra prometida, a gente recebeu a promessa, mas a nossa mentalidade continua a mentalidade do Egito. Josué entrou na terra prometida, porque quando Josué saiu do Egito, ele não tinha mais a mentalidade de escravo. Ele tinha a mentalidade de servo, de filho de Deus. E muitas vezes nós mesmas dificultamos o agir do Senhor nas nossas vidas, porque nós insistimos em ter uma mentalidade de escravidão. E qual é a diferença? O filho faz por amor, o escravo faz por obrigação. O filho crê na promessa, está disposto a passar por qualquer coisa, porque se o meu pai me prometeu, ele é fiel para cumprir. O escravo não tem nem paciência para esperar. Olha a mentalidade de escravo. Os escravos, o povo de Deus que foi retirado da escravidão, estava indo em direção à terra prometida, sendo cuidado por Deus o tempo todo. E eles sentiram saudade do Egito. Traduz, pastora. Deus te deu teu casamento. Aí você fala, que saudade do tempo que eu era solteira. Mas é isso, Mari. Deus te deu os teus filhos. E aí você fica exausta o tempo todo, achando ruim. Porque você tem que cuidar dos teus filhos. Isso é mentalidade do Egito. Isso não é mentalidade de terra prometida. Deus te deu tua profissão. Nós falamos sobre isso no culto passado da batalha espiritual. Mas eu vou repetir, vou bater na tecla. Deus te entregou tua profissão. E você insiste em reclamar, em achar ruim. Estou cansada. Por quê? Porque você está com a mentalidade do Egito. E não da terra prometida. O povo até assustou com essa corrente caindo aí, né? Acharam que ia estar vivendo uma experiência sobrenatural aqui, né? A incredulidade nos prende no deserto. A fé nos leva à terra prometida. Agora, tem 3 aspectos que eu acho muito lindo de falar sobre essa passagem de Josué que veio ao meu coração. O primeiro deles é que Josué obedeceu ao comando. Eu te pergunto, você tem obedecido aos comandos de Deus na sua vida? Ou você tem insistido em agir com as suas próprias mãos e fazer do seu jeito? Deixa eu te falar, quando Deus te der um comando, obedece. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que esquadrinha cada coração. Ele esquadrinha o teu coração e o coração do teu cônjuge. Ele esquadrinha o teu coração e esquadrinha o coração dos teus filhos. Se Deus te deu um comando, aceite esse comando, obedeça a esse comando e vá com fé, porque se Deus te deu esse comando, certamente é porque tem vitória para vir para você. Depois do comando, Josué recebeu o comando. Josué compartilhou com o povo o comando. E aí qual foi o segundo ponto que eles, na minha opinião, que me saltou aos olhos? Posicionamento. Eles se posicionaram de acordo com o comando que Deus deu a eles. Quando Deus te der um comando, se posicione de acordo com esse comando. As nossas ações e reações, elas têm que ser condizentes. Eu não posso agir de uma forma e reagir de outra. Eu não posso orar por algo e no meu dia a dia eu reagir contrário até à minha oração. Eu tenho que me posicionar. E o posicionamento tem a ver com a obediência ao comando e tem a ver com a minha identidade, quem eu quero ser. Eu quero ser uma filha obediente? Eu quero conquistar a minha terra prometida? Ou eu vou ficar como as ondas do mar, para lá e para cá? É difícil? É difícil. Mas Deus é tão bom que Ele cuidou de tudo. Quer se posicionar? Luta diariamente.
pelo fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito vai te deixar posicionada. O domínio próprio. Obediência é fundamental. Porque se eu não obedecer, eu nem saio do lugar. Posicionamento é mais fundamental ainda. Eu tenho que me posicionar de acordo com aquilo que eu creio. Eu tenho que me posicionar. Eu não posso negligenciar os valores do Deus que eu sirvo. Eu não posso diminuir as promessas que Deus me fez. Eu não posso usar a força do meu braço. Eu não posso quebrar princípios. Eu estou posicionada como uma soldada. Aqui no púlpito tem um X, aqui ó. Aqui tem um X. Se Deus falar, se posicione nesse X, é nesse X que eu tenho que estar posicionada. E não tentar dar um jeitinho e falar, mas aqui não está muito legal não, vou para cá. Já saiu da posição. Tem que ter obediência e tem que ter posicionamento. E aí vem o terceiro ponto, que eu acho demais nesse relato histórico da queda das muralhas de Jericó. Eles obedeceram, eles se posicionaram e eles avançaram. Eles marcharam, eles não tiveram medo. Eles creram que Deus estava com eles. Quantas vezes nós estamos ficando paralisadas, porque nós não estamos crendo que Deus está conosco. Quantas vezes as dores estão colocando a gente em um lugar de achar, eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus não foi Deus que prometeu. Vai na Bíblia, já te falei, aqui tem todas as promessas, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, e Deus ainda te dá, além das promessas, Ele te dá todos os posicionamentos que você tem que ter. Vai guerrear, mulher, vai ser forte, se você for sábia, você vai edificar a sua casa na rocha, seja virtuosa. Ore, jejue. Tem um episódio que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio. E aí Jesus foi questionado. Por que não conseguimos? E Jesus falou, porque tem casta que só sai com jejum e oração. Uma soldada tem que jejuar também. Eu estou tentando linkar a palavra de hoje com o culto da semana passada, que foi sobre batalha espiritual. Se vocês não tiverem assistido, assistam, está no YouTube. Reconhecendo o inimigo. Obediência, posicionamento e avançar, marchar. Se Deus está comigo, eu vou entrar nessa terra. As muralhas vão cair. Se Deus falou que as muralhas vão cair, as muralhas vão cair. Se Deus falou que vai restaurar minha família, Ele vai restaurar. Se Deus falou que uma mulher estéril vai ter filho, ela vai ter. Se Deus falou que essa doença não é para a morte, eu não vou morrer. Se Deus falou, eu vou crer. Simples assim. Agora, tem algo que me chamou muita atenção nessa história. Quando Deus deu o comando para dar as 6 voltas e a 7ª volta, o povo tinha que fazer isso em silêncio. O povo tinha que fazer isso em silêncio. E só na última volta, no 7º dia da última volta, é que o povo ia poder gritar bem alto. Isso falou tanto ao meu coração para nós mulheres. Quantas batalhas nós estamos perdendo porque a gente não cala a boca. A gente não cala a boca. A gente quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. Tem que calar. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, fala assim, que a mulher santa santifica o marido no silêncio. O silêncio é terra fértil para a gente ouvir a voz de Deus. O silêncio é lugar de adoração. O silêncio é lugar de ficar você e Deus. O silêncio é lugar de atenção. E quantas batalhas nós temos
perdido porque a gente não consegue silenciar. Quando Deus deu o comando para Josué, Deus falou até o tempo que eles tinham que atacar. Quantas batalhas nós temos perdido porque nós temos atacado no tempo errado? Como é que nós temos preparado o nosso caminho? O que nós temos feito para preparar o lugar por onde a gente vai passar? Como essa parte falou comigo do silêncio. O silêncio faz você ser estrategista. Se a gente observar os filmes de guerra, no momento que vai ter o grande confronto, o ataque, os filmes mostram os batalhões, eles chegam a se disfarçar, pinta a cara, para ser confundido com as plantas. E eles vão, em silêncio. Não pode fazer barulho. Porque o barulho só faz na hora que Deus dá o comando. Enquanto Deus não falar, que é para gritar, a gente tem que ficar quietinha, no silêncio, no espírito, adorando, louvando, orando, declarando, só você e Deus. Porque quando você começa a falar, você começa a escutar até a tua voz. E se o teu coração estiver instável, Deus vai ter te dado um comando e a tua voz vai te dar outro comando. E eu vou falar algo pior ainda para vocês. No espírito, tá? Você ainda vai falar que foi Deus que falou com você. Só que Deus não é um Deus de contradição. Se Deus falou, Ele falou. Deus não fica mudando de ideia. Deus não vira e fala, ai Beta, hoje você vai comer carne. Aí passa 5 minutos, não, é frango. Deus não é assim. Deus quando fala, Ele fala. Sabe outra importância do silêncio? Vou falar para vocês. Tem muitas vozes no mundo. Muitas vozes. O mundo está passando por um barulho ensurdecedor. Vozes contrárias. Vozes de desânimo. Vozes de incredulidade. Vozes de inveja. Vozes de raízes de amargura. De maldição. De destruição. Mas Josué recebeu o comando. E eles estavam ali, fazendo a volta deles, em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Mas quando chegou o tempo determinado por Deus, para eles conquistarem aquele território, que Deus mandou gritar. Aí eles gritaram, e gritaram, e gritaram. E eu imagino a gritaria que foi. O povo que estava dentro de Jericó, o povo que estava dentro das muralhas, eles estavam morrendo de medo. E vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vai estudar essa parte, eles estavam com medo. Olha isso. Olha essa dica. Eles estavam em pânico quando eles viam o povo de Deus dando volta em silêncio. Porque eles estavam assim, gente, esse povo, ou ele é doido, ou esse povo é tipo extraterrestre. Imagina o demônio. Imagina o inimigo da nossa alma, fazendo a festa dentro da nossa casa. Vou mostrar duas situações para vocês poderem comparar. O demônio está fazendo a festa dentro da tua casa. E aí o demônio grita daqui, você grita de lá. O demônio quebra daqui, você quebra de lá.
O demônio acusa daqui, você acusa de lá. Um caos. Um caos. A muralha não vai cair. Você que vai morrer fora da terra. Agora imagina o diabo, o muralho. Não deixa de ser, né, o muralho. Imagina o muralho, o diabo, dentro da tua casa, gritando sozinho. Quebrando as coisas sozinho. E você numa posição estratégica de silêncio. Mas um silêncio externo. Porque por dentro você está ardendo em oração, ardendo em clamor, profetizando, guerreando, porque há momento em que a gente marcha dentro da nossa casa, gritando, mas há momento em que a gente faz isso em silêncio. Agora a gente só vai saber o tempo de gritar e o tempo de calar, se a gente tiver na presença de Deus, ouvindo a voz dEle. E a gente só consegue nele. E a gente só consegue silenciar quando nós estamos com Ele. A gente só consegue silenciar quando a gente espera nele. E eu vou dizer um negócio para vocês. Não há experiência maior para uma mulher do que ela conseguir entrar nesse lugar de silenciar a alma dela. E depois ir para o secreto. E se derramar aos pés do Senhor. E falar, Senhor, como foi difícil calar. Eu queria ter falado, Pai. Senhor, eu queria ter aberto os olhos. Não é possível que não esteja vendo. Mas você está ali, você e Deus, no teu secreto, se derramando para Ele. E aí Deus vai olhar para você e vai falar, filha amada, entre nos átrios do Senhor, porque por conta da tua obediência, por conta do teu posicionamento e da tua estratégia de guerra, eu vou abrir os céus e eu vou honrar tudo aquilo que você queria falar, mas deixa comigo, que eu que vou falar por você. Deixa Deus falar por você. Deixa Deus falar por você. Aquieta a tua alma, silencia. Sabe? Já estou terminando? Mas agora vai vir a melhor parte. Eu vou falar algo para vocês. Eu escrevi aqui uma coisa linda, vou falar. Marchar silenciosamente. Olha que chique. Que coisa linda, hein? Imagina uma soldada que marcha silenciosamente. Né? Marchar. O silêncio nos deixa atentos à voz de Deus. Não podemos encher nossas vidas com muitos barulhos. E eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Eu acho que nem a gente tem noção do que Deus está fazendo às quartas-feiras. Deus está levantando um exército para gritar e fazer muitas muralhas caírem. Para os incrédulos, isso pode ser só mais um culto. Mas para quem crê, isso é uma experiência com Deus. Nós temos recebido testemunhos sobre esse culto, sobre o que Deus tem feito no coração das mulheres. Eu realmente estou assim impactada. Como Deus tem um chamado para nós. Como Deus, sabe? Como Deus está
querendo nos levantar como soldadas guerreiras, para marchar dentro da nossa casa, seja em silêncio, seja gritando. Porque lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a casa. Somos nós que edificamos a nossa casa. E se Deus falou que somos nós que edificamos a nossa casa, Ele está constantemente falando aos nossos ouvidos os comandos para a gente agir e reagir todos os dias. E se a gente se posicionar no lugar que Ele quer, e se a gente avançar no momento que Ele falar para a gente avançar, a gente vai ter vitória. Agora, não permitam mais que o inimigo engane a mente de vocês. O milagre já chegou. A Thalita está aí? Thalitinha? Não, né? A Thalitinha teve uma experiência, ela até testemunhou ontem na formatura do Mulher Única, né? Que ela falou que Deus falou para ela, o milagre já chegou. A grande questão é, o que você está fazendo agora, nesse lugar? Porque o milagre já existe. Nós estávamos na Aurora com Deus, acho que 2 sábados atrás, e a Adeline se levantou, a gente já tinha terminado a Aurora, e a Adeline falou essa mesma palavra. A Flavinha estava nesse dia? Estava, não estava? E a Thalita não estava, né? A mesma palavra que Deus entregou para a Adeline, ele entregou para a Thalita. E ela se levantou, ela está aí? Não. Ela se levantou, já tinha acabado a Aurora, a gente já ia tirar a selfie. Ela começou a se tremer e ela começou a falar assim, o Deus da justiça já está lá. Se você está com doença, a cura já chegou, porque Ele já está lá. O milagre já existe. Quando Josué aceitou o comando de Deus, ele aceitou o comando de Deus porque ele sabia que a terra prometida era do povo de Deus. E pode acontecer o que quiser, pode vir o gigante que quiser, pode vir o mal que quiser, pode vir a guerra que quiser. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. E nós não vamos mais aceitar sermos confundidas por outras vozes. A nossa casa é do Senhor, o nosso casamento é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor. Josué, esse Josué que entrou na terra prometida, liderando o povo, que foi aquele que Deus usou para dar os comandos, ele também é o autor daquele versículo que todo mundo ama falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós não podemos abrir mão dessa promessa. Fala, Lu. Preciso contar. Hoje eu recebi uma mensagem da Atice, que todo mundo conhece, uma grande mulher de Deus, grande intercessora pelos nossos filhos, falando exatamente isso. Lu, ontem eu estava orando pelo seu filho e Deus me falou que o milagre já chegou. O tempo já chegou. O tempo é agora. Então eu creio que essa palavra é para todas nós. O milagre já chegou. O milagre já chegou. Porque Deus está aqui. Se a gente está aqui é porque Deus nos trouxe a esse lugar. A palavra de Deus fala que dele vem o querer o efetuar. Nós não estamos na presença de Deus unicamente por conta da gente. Foi o Senhor que nos atraiu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos prometeu e Ele vai cumprir. E nós não vamos ser aquelas que atrapalham a obra do Senhor. Nós vamos contribuir com o Senhor, nós vamos auxiliar, não que Ele precise de auxílio, mas nós vamos estar lá firme. Qual é o comando hoje, Deus? Qual é o comando hoje? Eu calo, falo, é para eu rir, é para eu não sei o que eu vou fazer? E é ouvindo a voz do Senhor, e a gente vai obedecer, porque o Senhor é fiel. Eu quero que você fique de pé. Quero pedir para as líderes que estão aqui, ficar aqui na frente. Vem, Mari. Vem, Edneide.
Eu não estou enxergando muito quem está aí, não, mas a Robertinha está aí. Vem, Robertinha. Eu não tinha te visto, não. Não, mas é porque está escuro, aí eu fico... Claudinha está aí? Claudinha, venha. Quem mais? Alô. Amém. Nós agora vamos orar. E nós vamos orar. Porque agora é tempo de gritar. É tempo de gritar para a muralha cair. É tempo de gritar para a gente ver o poder de Deus. É tempo de declarar que nós recebemos hoje posse do milagre. Nós hoje entramos na nossa terra prometida para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a gente. E hoje o Senhor vai derramar sobre nós uma unção de força, de ousadia, para a gente continuar guerreando, para conquistar todos os territórios que Deus tem para nos dar. E a incredulidade não vai nos parar. A fraqueza emocional não vai nos confundir. A fraqueza espiritual não vai nos paralisar. Porque nós somos chamadas como soldadas de um Deus que é o general dos generais. Nós não fazemos parte de qualquer exército, não. Nós fazemos parte do exército do Senhor, dos exércitos. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que é o alfa e o ômega. Aquele que é a brilhante estrela da manhã. Aquele que abre o mar para a gente passar. Aquele que faz a gente andar sobre as águas. Aquele que fala para a gente que aquele que confiar nele vai subir, vai voar com águias como de águia. Aquele que fala que se a gente correr com os cavalos, a gente vai dar conta. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus do sobrenatural. Deus vai fazer algo na nossa vida hoje. Creia nisso, mulher. Não adianta a gente aqui crer por você. Tome posse. Faça uma aliança com Deus hoje. Marque este dia no teu calendário. Dia 6 de dezembro. Fale para o Senhor: Senhor, hoje é o dia que eu atravesso o Jordão e entro na terra prometida. Eu não vou ficar do lado de cá do Jordão. E vou além, Senhor. Eu vou além. Porque eu vou gritar e toda muralha vai cair. Em nome de Jesus. Se você tiver trazido suas fotos, se você tiver trazido a sua cartinha para Deus, eu quero pedir que você venha. Nós vamos colocar um louvor. E essas líderes, elas vão ungir vocês. Elas vão orar por vocês. E eu quero que vocês sejam corajosas. O comando que Deus deu, vai colocando aí, Lu. O comando que Deus deu para Moisés, para Josué, seja forte e corajoso. Eu quero declarar que aqui nesta igreja hoje, todas nós vamos receber uma unção de ousadia e coragem diferente. Eu quero declarar que até a oração de vocês hoje vai ser diferente. Eu quero declarar que vocês hoje vão sentir o poder vindo do céu sobre a vida de vocês. Eu quero declarar que, se necessário for, vocês vão marchar. E não vão marchar em silêncio, porque agora não é hora de silêncio. Agora é hora de muito barulho espiritual. Porque aqui nós estamos em campo reservado pelo Senhor, com anjos ao nosso redor. E enquanto nós fazemos barulho aqui, as cadeias vão se quebrando nas nossas casas. As algemas vão sendo abertas nas nossas casas. Eu quero orar, eu quero declarar. Mulheres, líderes, vocês vão orar por milagre de cura na alma. Vocês vão orar por libertação. Vocês vão orar por milagre. E eu quero falar algo para vocês. Tenham coragem. E creiam que Deus, enquanto você está aqui derramando no altar aquilo, a muralha que você precisa vencer, o Senhor está indo lá
quebrar a muralha para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar que este lugar vai ficar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar que até semana que vem, nós vamos escutar testemunhos. Eu quero declarar que pessoas relacionadas a vocês, que precisam de libertação, vão receber uma visitação de Deus e serão libertas. Eu quero declarar que casamentos que parece que estão destruídos, casamentos que parece que não tem mais jeito, eu quero declarar que o milagre já chegou e o novo tempo já começou. Eu quero declarar que se tiver alguém doente aqui neste lugar, eu quero declarar que você já está curado. Lu, aumenta esse louvor. Coloca a letra. Antes da oração a gente vai cantar esse louvor. Coloca a letra, Lu. Pode aumentar, Lu. Teu sangue está sobre os umbrais, sobre os meus umbrais. A morte não pode entrar, Cante isso com a força. crise não pode entrar, Estamos dando as voltas das muralhas, hein? Estamos guardados, o caos não pode entrar, depressão não pode entrar. O anjo da morte vai passar por cima, porque há sangue nos ombros. Nós estamos dando as voltas, hein? Há sangue nos ombros. Cante profetizando isso. Há sangue nos ombros.